Alô, meus amigos da comitiva! Voltamos, Papo Alegre 2026 no ar. E vamos retomar as nossas gravações hoje com um cara que é lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Sargento Junks, depois de muitos pedidos dos nossos internautas, casamos a agenda. Seja bem-vindo ao Papo Alegre. Léo, tu sabe que isso aqui faz parte de uma das minhas promessas de ano novo, né? Que eu tenho que começar a cumprir as coisas que eu prometo. E eu já vinha falando pra ti há tempo. Eu vou. Vamos marcar. Vamos lá, vai dar. Aí eu digo, não, então se é pra falar que nós vamos. Mas quero te falar que esse compromisso surgiu numa noite de Oktoberfest, numa terça-feira. E falou, marca lá, vamos lá. E deu boa, cumpriu a palavra. Bêbado, né? Mas cumpriu. O pior é que o bêbado que não lembra. Tu lembrou e cumpriu. Verdade. Junks, né? Licença pra te chamar de Junks, né? Pela relação e Porra, tanto quantos tempo, anos a gente conhece já? Tinha cabelo ainda. Já tava começando a perder, mas tinha... Cara, vamos contextualizar um pouco, né? Como é que chegou esse canhão de entretenimento, de humor, que hoje tu é uma referência nacional. Ô, louco. Ô, louco. E pode ser que até seja um pouco repetitivo, né? Para quem acompanha o Junks no Instagram, talvez já conheça a história do Sargento Junks, do Reino do Garcia. Mas contextualiza pra gente como é que surgiu o Sargento Junks. Contexto histórico. Tu vê, tá essa trend de 2016 agora aí, né? Que a galera... resgatando foto de 10 anos atrás, e faz 10 anos que aconteceu o impeachment da Dilma e começou muito bafafá, o WhatsApp estava engatilhando nos grupos, era uma novidade ainda, vamos dizer assim, e vinha muita informação sem verificação, sem fonte. Hoje a gente está acostumado com o termo fake news, mas na época até isso era novidade. E eu ficava de cara que as pessoas acreditavam em umas coisas que... não fazia sentido. E uma dessas coisas era um áudio que vinha de um cara, ele mandava todo dia um áudio falando que ele era sargento, servindo na Amazônia, e que já tinham 60 mil soldados da Bolívia lá, prontos para invadir o Brasil. E daí, todo dia ele mandava um áudio. E um dia eu fiquei puto. Eu pensei, cara, eu vou fazer um áudio igual desse cara, meio que falando coisas aqui do Garcia primeiro para tirar um sarrinho ali. Mas, cara, mandei num grupo de amigo meu. Ele falava bem assim, que é o sargento fulano de tal, servindo a pátria brasileira na nossa Amazônia. Quero informá-los que nós estamos já aqui contendo uma invasão de não sei quantos mil soldados da Bolívia. Pronto. Aí eu fiz um áudio totalmente uma paródia em cima do que ele falava. Então, eu falei que eu era sargento, porque esse cara falava que era sargento. Usei o Junks, que era meu apelido já da época. Falei, eu sou o Sargento Junks, servindo a pátria brasileira aqui no 23BI. Daí já é um negócio que é do Garcia ali, né? O 23BI. E nós estamos aqui se preparando para se defender dessa invasão. Se eles quiserem invadir o Brasil, eles conseguem invadir, mas aqui no Garcia eles não vão chegar. E mandei lá, numa besteira. E daí viralizou. Viralizou que eu comecei a receber de outros contatos, em outros grupos. Beleza. Aí no outro dia eu fiz outro, falando, nós estamos agora com uma missão aqui também, nós vamos até o faxinal do BEP, nós vamos dominar o BEP, tinha época que tinha virado Parque Serra do Itajaí, tava uma polêmica e tal. Então eu fui falando, e nesses áudios eu fui inserindo pessoas do Garcia, o Mirelo, o Có, e, sabe, todo dia eu mandava, virou meio que uma radionovela, que quando eu não mandava, a galera, hoje não vai ter o boletim do sargento aí, e daí num desses áudios, cara... começando o que a gente vê muito hoje de esquerda e direita, o pessoal começou a se desentender, o impeachment da Dilma avançou. Aí eu peguei e falei, gente, e o seguinte também, para nós não brigar aí por conta de política, não depender disso, nós não vamos mais viver nesse sistema aí, nós vamos fazer um reino. Vai ser o reino do Garcia, nós vamos botar o Có de rei, vamos botar o Mirelo de ministro da Economia. E daí, é uma coisa que eu sempre falo, tudo que rolou... não foi por eu ter falado ou inventado, nada disso. É o que a galera gostou e começou a repetir. Então eu comecei a andar na rua, e o reino do Garcia. E o muro. E o muro. Eu falava, vamos fazer um muro para se defender, para separar de Blumenau. Fazer o túnel. Daí eu comecei com as obras. E daí, cara, a história foi se autoalimentando de sugestões que as pessoas mandavam, e por conta de coisas que as pessoas mais repetiam. Comitiva, galera. E aí, comitiva, cadê? Então eu simplesmente fui só
repetindo o que a galera mais falava. Por isso que eu digo, cara, até hoje, cara, eu tenho uma gratidão gigante pela galera que segue. Até hoje, hoje a rede social evoluiu tanto, mas os números que tu tem ali de visualização, de curtida, compartilhamento, acabam sendo uma bússola, né? Do caminho que tu tem que ir. Então, cara, seguir o que o público ali falava nas entrelinhas foi essencial para desenvolver a coisa. Ô, Junks, e esse sargento, esse cara lunático, vamos dizer assim, lá da Amazônia, tu tava no grupo inserido com ele ou tu recebia? Não, recebia encaminhado. É que daí, tipo, eu tinha amigos que mandavam com medo. Falavam, olha só, cara, vai dar uma guerra, vão invadir e tal. Então, isso que eu ficava cabreiro. Mas, eu fiquei meses fazendo só áudio. O lance de criação de conteúdo já existia, já tinha os primeiros youtubers lá, mas eu nunca imaginei, mas nem sonhava. E daí, uma vez o Boa... Cara, um ano depois quase já. O Boa Vida entrou em contato comigo e falou que queria fazer uma campanha usando essas expressões do Reino do Garcia, do Sargento, das pessoas que eu citava lá também, e para ver como funcionava. Mas, cara, como funciona o quê? Isso aqui não é nada. É uma brincadeira, né? Não é nada, isso é tal. Aí, essa própria agência, fiz amizade com eles, eles direcionaram, teve um cachê simbólico, vamos dizer assim, e daí eles encheram o outdoor, o reino de outdoor. Aí eu fiz um Instagram para potencializar essa campanha. O Instagram e o Facebook na época. Igual eu falei, os áudios são de 2016 e o meu Instagram é de 2017. Tu nem tinha Instagram então na época do... Eu fiquei muito tempo só no... É claro, eu não fiquei daí fazendo todo dia, direto. Chegou uma época que eu fazia uma vez por semana, uma vez por mês, e foi. Aí quando eu fiz o Instagram, eu pensei, não, eu vou tentar fazer um conteúdo ali de vez em quando. Mas era muito regional. Muito regional. O pessoal de Blumenau, o cara que era do Salto do Norte, da Itopava Central, ele olhava minhas postagens lá, não se liga. É que tem um pertencimento do Garcia, né? O Garciês. É piada interna, vamos dizer assim. Então, e os personagens, né? Do Garcia, o Mirelo. Isso, as pessoas, o Có, o Mirelo, o Eupídio, toda a turma ali. Teus ministros. Isso, como é que é a esplanada dos ministérios do Reino do Garcia. E daí é uma coisa que hoje eu entendo que funciona muito bem na internet, que é a nostalgia, né? Nos áudios eu falava de coisas da década de 90, 80, do Sub, o BEP. Do Centenário, do BEP. E as pessoas tinham esse senso de pertencimento, né? Aí veio o Brasão. Tu vê, quem fez o Brasão? O Brasão foi o Cristiano Tais Neto, um designer fera aqui de Blumenau. E olha como é que... Eu digo, cara, foi tudo sempre muito sem querer. Se tivesse planejado, feito plano de negócio, não tinha acontecido nada. Brainstorm. Eu só fazia áudios. E daí o Bacana, ele organizava festivais de comédia aqui. Do Olímpico ali. Isso, é isso aí. O filho do Braulino. Exato. Ontem eu encontrei lá na Festa Pomerana. Um abraço para ele também. Eu só fazia áudios. Então um dia, esse cara, ele queria divulgar um festival de comédia que ele estava organizando usando um áudio meu. E daí ele contratou o Cristiano para animar o áudio. E o Cristiano pegou, fez uma caricatura minha num púlpito. O que eu falei lá, convocando todos os integrantes da comitiva para ir no festival de comédia e tal. E nesse púlpito ele fez um brasão do Reino do Garcia, só para ilustrar a tua imagem ali. Isso, só para ter ali um complemento. E daí, volto a dizer, a galera pirou naquele brasão que tava no púlpito. E que tinha ali. Símbolos, né? Tinha um picolé do Mirelo, a caixa de isopor do Mirelo, se não me engano também. Ele usou como base, até depois a gente viu, ele mostrou também, um time de futebol lá de Portugal, que eu esqueci o nome agora, que tem um brasão naquele formato, só com outros elementos. Então ele botou a coroazinha de tijolo, que era para representar o muro, o picolé no meio, que era por conta do Mirelo. Aí eu falo que tem uma folhazinha do lado, que é a Nova Rússia, o boldo. Que agora tu trouxe o boldo. E se pegar, tem um negócio ao redor também que é térmico, que é para não descongelar o picolé. Então... Visionário. Isso foi feito uma homenagem em vida pro Mirelo ainda. Ele tava entre nós. Daí, a galera curtiu tanto o brasão que eu comecei a pedir para ele o formato original e foi... o pessoal adorou. Os adesivos. Adorou isso.
entra mais uma vez o senso de pertencimento, né? A galera tinha um nome, o Reino do Garcia, tinha o brasão, a camisa para vestir, para se fazer parte, os adesivos. Outra pessoa que me ajudou muito também, cara, foi o Will do Blumenau Mil Grau. Que ele também pegava os meus áudios e ele transformava em vídeo. Ele animava só com foto. E ficava muito engraçado. Que aí viralizava. Atraía um público que não era do Garcia. Isso, viralizava. E foi um trabalho depois que eu tive que fazer, porque quando tu fala que o teu lugar que tu mora é um reino, quem olha de fora achava, não, os caras querem ser melhor que nós. Querem e tal. separar Blumenau de Garcia de Blumenau. Aí eu fiz meio que um trabalho para não, a gente não é melhor que ninguém, a gente só quer mostrar que a gente tem as mesmas características de outros lugares e tal. Então foi todo o lance de separar. Uma vez um jornalista lá um escritor lá do Garcia, ele fez uma coluna, eu sempre esqueço o nome dele, cara, não é que eu não quero falar, se eu lembrar depois eu mando para botar na edição. Ele fez uma coluna, pô, já não bastava, o Sul é meu país, agora tem outro pessoal querendo fazer um movimento separatista, que absurdo. E criou Pô, cara, me deu uma descascada, daí eu pensei, não sabe, né? Então, aí um dia eu encontrei com ele, pô, me tratou muito bem, expliquei pra ele, daí ficou tudo certo. Aí depois deu mais uns 2, 3 meses, ele escreveu outra coluna. E o cara lá que quer separar o Garcia e tal, não me confunde. Então, então daí também já não... Eu acho que é ele que quer criar a polêmica dele. Passada, então. Mas deu esse senso de pertencimento. E, bicho, eu fui fazendo conteúdo, até que chegou na pandemia... Eu já vinha falando um pouco de bar, que eu ia lá na época do Beto Cego, que é uma coisa cultural também de um bairro. E é uma coisa do pertencimento do Garcia e do Zendron ali, né? Exato, e as pessoas de fora começaram a ter essa identificação também, porque todo bairro, todo lugar tem uma figura. Tem o cara que é engraçado, o meio que é andarilho, o cara que todo mundo respeita, tem o boteco. Mas daí na pandemia eu comecei a falar mais incisivamente de cerveja, e de boteco e festa e baile, e daí começou a ter uma identificação melhor, não ficou aquela piada tão interna. Aí tu ampliou tua persona, daí isso. Tá, e voltando só no teu início, depois a gente fala do boteco e tal, da Bar da Zenaide, tu usou a expressão sargento, né, uma patente. O 23BI te acionou, teve relação, como é que foi? Eu era muito inconsequente. Porque, tipo, eu não tinha noção dos alcances. Na minha cabeça, eu estava mandando um áudio num grupo de meia dúzia de amigos, que ia mandar mais para um pessoal que não ia passar de 100 pessoas que iam ouvir. Então, eu não tinha responsabilidade nenhuma, era até um erro. Mas eu volto a dizer, se tivesse planejado, cuidado demais, talvez não teria dado E eu falava que eu era do 23BI, meio que não estava nem aí. Aí um dia... Eu vim num desfile da Oktober e um cara falou pra mim, o Tata Som lá do Reino do Garcia. Gente boníssima. O cara é uma lenda lá do nosso também, ministro de manutenções. Ele falou, cara, tem um sargento do quartel que quer ter o couro, velho. Tu tá falando dele aí, tá falando que tu é sargento e ele não tá pegando bem lá, ali eu já levei um gelo. Caramba. Tem que cumprir uns dias lá. Daí um dia eu fui na Rádio Menina divulgar uma festa. Foi uma das primeiras vezes que eu fui em rádio também. Primeiro eu fui na Nereu, com o Jorge Tais, com o PC, e depois eu fui na Menina. E daí eu fui no Boteco da Menina, que era das 5 às 6. E fiquei lá, cara, uma resenha absurda com o Alan, gente boa, lá do Reino também. Aí quando acabou o Boteco da Menina, começa o Rancho de Taura. Com o Rafael Luiz. Rafael Luiz chegou e falou, cara, tem um sargento lá que me ligou, cara, eles querem te prender, cara, isso vai dar merda, tem que parar com isso aí. Cara, daí eu me apavorei de verdade. Sabe que eu já saí da rádio assim, eu pensei, daqui a pouco... É hoje que eles vêm buscar. Se vem um milico aí, tá louco. Aí eu descobri quem que era o sargento. Aí a gente tinha alguns amigos em comum, usei esse network para dar uma camada na situação. É só uma brincadeira. Parei de falar também. É só uma brincadeira, não me prende. Tava igual o Chaves na Casa da Bruxa 71, tava assim... Aí acalmou, hoje a gente se dá muito bem, entendeu? Hoje eu tenho um relacionamento excelente com o quartel ali, vou em alguns eventos deles lá, mas na época, eu volto a dizer, eles não estavam errado, porque eu falava que eu era de lá, imagina. Sim, tu criou uma expectativa que poderia se passar por alguém de lá. E daí
imagina isso chegando em outros escalões e tal. Imagina o comando geral do exército. Quem que é esse sargento lá de Blumenau que quer separar? Tem uma que eu acho que é mentira isso, mas eu vou contar, vocês encarem como uma ficção. Um dia eu tava num flashback no Sub, chegou um cara pra mim e falou: tu sabe que eu era do exército na época que tu começou com os áudios e eles mandaram um cara da inteligência ficar te monitorando? Eu não duvido. Daí eu pensei assim, eu falei pro cara: putz, imagina a decepção do cara. Certa vida inteira esperando uma missão ali, alguma coisa. Só, tem um cara lá em Blumenau que quer separar o bairro, tem que ir lá ficar de olho nele. O cara sai de Brasília pra vir aqui te monitorar, sobe a rua. Só boteco, cancha, Imagina. trabalho. Ô, Junks, e quando que tu percebeu que esse teu áudio, né, que essas tuas brincadeiras no WhatsApp se tornou, entre aspas, um personagem, assim, tipo, vou vestir esse personagem, que não é um personagem, eu acho que tu é muito realista, acho que quem te conhece há um bom tempo sabe que isso é natural, não é alguma coisa forçada, mas quando que isso, entre aspas, virou uma profissão, assim? É uma coisa muito louca. Começou tão naturalmente, igual eu falei, foi tão gradativo, foi um passo de cada vez tão lento até, que eu não percebi muito, assim. Até a questão de virar um negócio, dos cachês, da persona, foi muito, volto a dizer, conforme o público ia direcionando, eu ia me adaptando, e eu tive muita sorte também. Eu trabalhava na General Lee, com o Vilmar e com o Jair ali, e eles foram muito parceiro de, tipo assim, precisava sair para ir na rádio. Não, vai lá. Pô, precisava, começava a ter uns patrocinados já. Pô, tem um vídeo aqui para fazer. Padaria da Uri. Quanta coisa. Tudo. Quanta coisa foi meu primeiro cachê, depois eu conto a história. E daí, eles sempre foram muito apoiador. Tanto é que quando eu decidi pedir a conta para sair, eles ainda falaram: não, então vamos fazer o seguinte, tu fica meio período fazendo as tuas coisas aí da página e à tarde tu trabalha aqui para nós ainda. E daí foi acontecendo gradativamente, foi virando, até de chegar a um ponto que eles deram um passinho além e falaram: não, então fica mais uns meses em home office e se desliga de vez, então. Porque tu fazia o e-commerce deles. Isso, eu cuidava do e-commerce, tem muita coisa que eu conseguia fazer de casa. E no auge, na vida pessoal ali, apartamento financiado, mobiliando. Vou, não vou, sério, o que tu vai fazer da vida, cara? E eu sempre pensava: não, se eu vou fazer isso por um ano e depois eu arrumo outra coisa para fazer. E é o lance que eu acho que daí já, identificação de todo mundo que tentou empreender, né? De chegar no dia 30... Cara, dia 10 vence as contas, eu não tenho R$1, e agora? Daí entrava um pouquinho ali do quanta coisa, da dauria, dava ali, um mês eu venci um mês, e agora o outro. E daí vai. Todo mês tu acorda zerado, né? Dia primeiro tens que faturar. Aí chegou num mês que agora eu tenho 3 meses garantido. Tá. Cara, depois de muitos anos que eu fui começar a pensar num planejamento um pouco mais de longo prazo, de abrir um pouco o leque para fazer show, para talvez, né, ter onde encaixar mais publicidade em determinados produtos. Aí o cara começa a se ver como uma empresa mesmo. Mas eu acho que até isso, se no começo eu tivesse muito pé no chão ou muito precavido, talvez não perderia um pouco de uma essência que contribuiu para chegar aqui, vamos dizer. Com certeza. É das coisas que a gente imagina, certo? É que quando tu perde muito teu tempo planejando e criando uma expectativa, às vezes não. E o Quanta Coisa? Como é que apareceu Quanta Coisa, seu Joel? Época do áudio, eu falei do Natal Luz do Reino do Garcia, que a gente ia fazer, só áudio. E daí um dos projetos era iluminar o Spitkoff inteiro. Fazer uma árvore de Natal gigante. Aí no áudio eu falei assim: vocês estão pensando onde é que a gente vai ter tanta luz e decoração? Vocês já viram como é que tá o Quanta Coisa? Se nós pegar tudo que tiver lá dentro do Quanta Coisa, a gente cobre 2 morros do Spitkoff. Isso, orgânico. Orgânico, falei por citar. Igual eu citava o Mirelo, a turma. Natural. Era mesmo para as pessoas fazer ouvirem, relação com o bairro. O cara falou do Quanta Coisa, ó. Lembra antigamente, quando a TV ia fazer uma reportagem no teu bairro? Sim. Tu se sentia meio que... Pô, a RBS tá aqui na minha área. Na minha quebrada. Essa que é diferente. O cara se sentia um pouco homenageado, claro, né? E o Garcia tem esse negócio do pertencimento. É uma água que tem lá, acho que é a água da Nova Rússia.
Daí tá, chegou no Joel e na Edith, aí ele conseguiu meu contato, me ligou, agradeceu, falou, vem aqui que a gente tem um presente para ti. Daí eu falei, não, agora eu vou me fazer difícil, né? Agora eu vou, senão vai achar que eu tô desesperado. E a minha mulher, não, vão lá, deve ser umas coisas para casa, uns talher, pô, ali tem um monte de coisa legal. Pra caramba lá, né? Faz jus ao nome, né? Aí, Quanta coisa. Daí passou um tempo, fui lá, cheguei lá, um engradado de Aisba, 24 garrafas. Ô, louco. Engradado, eu nunca tinha visto um engradado novo. Geralmente é velho dos botecos, né? Até o engradado era novo, embrulhado num plástico assim. Eu tenho essa foto, agora com essa trend do 2016 eu vou postar. Daí foi o meu primeiro cachê. Eu digo, começamos já bem. O primeiro cachê foi cerveja? Aham. Falou assim, vou te dar um engradado de cerveja como recompensa do áudio orgânico que tu fez. Não fez pensando nisso? Não, nada. Mas daí tu vê como me acendeu um insight, como diz. Eu comecei a citar outras empresas. Até para rolar entre as outras. O cara tá fazendo merchan. Até que talvez isso, eu nunca perguntei para eles, mas que despertou pro Boa Vida, que são meus parceiros até hoje. Quanta coisa também. Então, a gente tem um relacionamento muito legal aí, cara, com um monte de empresa aí. Ô, Junks, e vamos voltar antes do personagem, antes, né, do Junks ser o influenciador, o humorista. Tua infância no Garcia, como é que foi? Santos Dumont? Santos Dumont, a vida inteira morando no mesmo lugar, lá na Rua Escurra, lá no topo do morro. Minha infância de brincar na rua, jogar bola, sei que não parece, né? Hoje ele é a bola, né? Hoje eu jogava tanta bola que tô com ela embaixo da camisa ainda. O Kiko guardou a bola debaixo da cabeça. E daí, cara, normal, igual a maioria de quem nasceu na década de 80 aí. A única coisa foi que o meu pai e minha mãe sempre quiseram que a gente estudasse. Aí foi uma briga que eles queriam muito que eu fizesse o segundo grau técnico que tinha no... Sedup. Técnico, científico, criterioso. Acho que foi ali que começou, né? Pegou essa? No Sedup. E daí aquele lance de ir dormir lá pra pegar a vaga. E daí eu fui estudar pra lá. Mas, cara, eu ia no busão chorando. E tu fez que curso lá técnico? De desenvolvimento de software. Olha só. E tu desenvolveu? TI. Chegasse a desenvolver? Eu não me formei porque... Se perdesse no boteco. No último semestre a gente descobriu o CS. Counter-Strike. Daí começamos a jogar CS na sala, meus colegas aí. E daí era para fazer o TCC. E pensava, não, vamos fazer um TCC. Fazer uma madrugueira? Semestre que vem a gente faz o TCC. Aí de um semestre para o outro mudou a linguagem da programação. Nós pegamos na época que era Delphi. A linguagem era o Delphi, que é o que a gente vê o Windows, aquelas janelinhas. E daí mudou para Java, que é o que tem muito hoje. Sim, ainda, hoje né? Ainda muito programação em Java. Mas era uma novidade na época. Só que a gente não tinha aprendido aquilo no curso para valer. Tinha sido só uma ou duas matérias. Então eu não consegui fazer o TCC e não tive o diploma por não... Mas fiz o curso inteiro. Counter-Strike. Caso CS, velho. CSzinho. Mas, cara, fiz muito amigo no Sedup. Ali, hoje a gente para pensar, né? Se fala muito em network, né? Ali eu conheci gente de Blumenau inteiro, porque era um... porque é um... Todos os bairros... Todo mundo ali, né? A maioria dos pais e mães queriam isso para os filhos ali, que era acessível, né? Eu lembro que a mensalidade era uns 60 pila, os professores eram muito bons. O Santos Dumont, obviamente, a gente teve um ensino também maravilhoso. Quem era teu diretor no Santos Dumont na época? Era Mara, né? Era antes? Pegamos a Dona Mara. A Dona Mara foi a maior época. E depois o Mauro. O Mauro do Comem, foi do Comem. Isso, eu ia falar, o órgão que ia ver depois se a gente tava bebendo nas festas. O Mauro do Comem. E o Seu Delírio? Não é da minha época daí. O Seu Delírio era... Ele dava umas filosofadas assim na hora das mijadas lá. Ele falava, tipo, intimando o cara, assim, nós gurizão com vontade de rir. Aquilo era um perigo, cara. Estudou de manhã e tarde noite lá? Que período você estava no Santos Dumont? Fundamental, ali até a quarta série de manhã e depois à tarde. Mas era bom demais. Era bom. Santos Dumont foi uma experiência boa. Estudou lá também? Estudei no Isolete Miller no Fundamental e ensino médio no Santos Dumont. À noite daí? De manhã, de tarde e noite. Gabaritou. Por isso conhece todo mundo gabaritei o Por isso Garcia. Conhece todo mundo. E tu sempre foi esse cara comunicativo? O teu irmão disse que tu era meio retrospectivo, assim, introspectivo. O meu irmão, na verdade, é que ele era muito fora da curva de festa, bagunça e relacionamento, do sub, das coisas do Garcia. Tanto é que quando eu comecei, a enorme maioria achava que era ele.
Então, eu era o cara brincalhão da sala, contava umas piadas e tal, só que perto do que ele era, fora da curva, ele eu chamava era atenção. tímido. Então, ele se destacou muito nisso. Mas, realmente, eu acho que até uma característica de muito comediante aí, depois de começar a frequentar camarim de comediante, a maioria chega a ser até quase tímido. Tipo, depois que o cara se conhece, que tem uma abertura ali, vira resenha. Mas para conhecer pessoas novas... Cara, tu quer ver uma coisa que eu sangrava no sentido de... cara, quando eu comecei a ter que ir em reunião... A formalidade. Uma coisa mais formal, de falar com pessoas que eu nunca falei. Putz, aquilo era sofrido. Hoje a gente acaba aprendendo, desenvolvendo, mas era brabo. Era brabo, cara. Era muito brabo. E profissionalmente, tu comentou da General ali. Qual foi teu primeiro emprego? Eu, como bom garciense, Coteminas, sonho do pai também. Teu pai faliu, eu falo, né? Que se a Coteminas está falida hoje é porque pagaram assim do teu pai, né? Ali foi dele me alimentar, ó. Aqui gente dentro, boníssima. tá metade da Coteminas ele gastou para Senhor Bigode. Fase de crescimento minha e do meu irmão. E tá bem? Tá ótimo. A gente se preocupou. O pai, tipo... Como é que eu vou falar? Quando ele chegou num ponto que ele já estava aposentado, seguia trabalhando e a idade estava chegando, a gente começou, pô pai, vamos parar, tá bom já, né? Já fez a tua parte, a gente já tá se virando a tempo, a grana não vai ser mais problema aí pra ti, ninguém é rico, mas tipo, já aposentou bem, pra pagar as contas. Não vai morrer da fome. Aí ele, foi tocando, imagina, agora estamos no verão aí, segundo turno. Ele tá nativo ainda? Não, mas tipo, chegava naqueles verãozão de 40 graus, ele indo pra fábrica, pô, a gente se sentia mal, assim. Depois a gente entendeu que aquilo ali era uma pegada, era o prazer dele. Era o boteco dele, ele tinha o grupo dele, a jogar bola, as brincadeiras, então fazia bem. A gente percebeu isso na pandemia, que daí ele ficou em casa... E, pô, aí o cara não tem mais com tanta gente para conversar. Beleza, ele e a minha mãe se dão muito bem, estão lá, vão hoje nos bailes da melhor idade. Então a gente se preocupou, putz, cara, vai que daqui a pouco ele sai dali e vai se recolhendo, fica doente, mas não, depressão. Tá com 77 anos. Quanto tempo de Artex / Coteminas, empresa industrial Garcia? Somando tudo, deu 48 anos. 48 anos de empresa. Não, faliu. A saída dele faliu a Coteminas. Ele ficou 24 anos direto, daí quando rolou lá o lance da Artex, mudar para Coteminas, ele ficou meio ano em casa e depois voltou. Ô Junks... Eu trabalhei um mês lá. Você trabalhou um mês? Não aguentou o tranco? Para compensar. Não, é que eu trabalhava no primeiro turno... E à noite eu estudava no Sedup, o técnico. Aí, até chegar em casa. Aí eu saía 1h30, almoçava, né? Fazia alguma coisinha ali e já tinha aqui, porque era de busão pro outro lado da cidade. E daí voltava, acabava a aula às 10, chegava em casa 11, comia, tomava banho, passava da meia-noite. Aí então os horários não batia. Aí eu recebi uma proposta para trabalhar de office boy aqui no centro. Cara, meu pai... Eu demorei até para falar para ele que eu ia fazer isso, porque eu ia ganhar menos... Só que daí eu apostei que não, lá eu vou conhecer mais gente, vou office boy, vou falar com alguns empresários, talvez consiga um outro emprego. O setor que eu trabalhava na Coteminas era um dos poucos setores que não tinha para onde crescer, porque era a distribuição, que era empacotar as coisas. Então não tinha muita máquina para tu arrumar igual numa tecelagem, para daqui a pouco tu virar mecânico, era meio que aquilo ali. Então... Mas o teu pai queria que tu continuasse. Isso. O pai é... O orgulho do papai. Exato. Daí eu vim ser office boy na contabilidade pontual aqui do Amarildo e do Benhur. Nunca se atrasava, sempre pontual. Sempre pontual. O Amarildo hoje que ele exerce também algum cargo no Santo Antônio ali. Uma figura, o cara 220 direto. E daí de ser office boy, eu ia entregar a coisa que o empresário mais gosta, né? Ia entregar os impostos. Os impostos e tal. Eu conheci o Jair da General Lee, a gente começou a se dar bem e ele fez uma proposta. Eu fiquei 13 anos na General Lee. Trabalhando com roupa de surf. Tu vê, tem um porte surfista, né? Não, o porte surfista, é o Kelly Slater. Medina de Blumenau. É verdade. Surfava no Rio Itajaçu ali, por isso que é prainha, porque ele ia surfar lá. Exato. Stand-up também, né? Comecei a fazer stand-up, ele virou stand-up. Fazer o remo, né? Deveria ir lá fazer um remo lá. Como tomar uma cerveja no remo? Eu fui campeão da Expo Remo.
Expo-Remo? Expo-Remo lá de Barra do Sul. Expo-Remo, falei, pô, essa foi boa, Expo-Remo. Tem a Expo Roça, Expo Feira, então, Expo-Remo. Expo-Remo, de fazer esporro, né? Ô Junks, eu acho que um fato que também marcou, não teu nisso, porque tu já estava bem consolidado, foi o caso Antonella. Não, ali foi coração total, velho. Como a Antonella chegou para... Como é que foi o teu casamento, teu match da relação com a Antonella, com a família? Uma das coisas mais legais, assim, ó, do que a gente faz é ser um canal de comunicação de utilidade pública. Sim. A gente tem isso hoje. O meu Instagram do Sargento Junks, eu não compartilho mais tanto. Porque senão não tem como. Não, e é porque é muita coisa local que talvez as pessoas já tenham outras campanhas, é uma coisa muito complexa. Mas a gente tem um Instagram do Reino do Garcia que é totalmente voltado, o cachorro desapareceu, perdi a minha chave. Então eu sempre peço o pessoal marcar lá, a gente compartilha, até tá rolando a campanha do Pedro Cru, que é um dos nossos ministros aí que eu cito, que ele teve um probleminha de saúde e tá adaptando a casa dele. Então de vez em quando a gente compartilha a vaquinha dele lá também, esse tipo de coisa. Então eu recebia muito. E pô, o lance da Antonella me pegou muito assim, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi uma criança precisar de uma ajuda assim, né? E a situação dela... Para quem não sabe, ela tem a AME tipo 3, que perde totalmente os movimentos. Pegava ela no colo, era totalmente mole, assim, tinha que estar apoiando sempre a cabeça, os braços, então... E tinha um prazo um limite que eles falaram que a criança não vivia, dificilmente passava de 3 ou 4 anos. E daí surgiu um medicamento, tinha um medicamento que amenizava, mas que já não prolongava muito a vida. Eu estou falando de uma forma do meu jeito, vamos dizer assim. Né? E daí surgiu um medicamento novo, Zolgensma, acho que é o nome, e que ele custava 9 milhões de reais. E daí esse medicamento ele dava uma condição um pouco melhor, né? Ela iria ter algum desenvolvimento e tal. Pode entrar no Instagram dela, ver como ela está hoje, ela já caminha ali com ajuda, ela segue evoluindo, vamos dizer assim. Mas, cara, 9 milhões era impossível, né? Putz, cara, 9 milhões. E eu meio que comprei a briga para... Pensei, mas tem que ter alguma forma, né? O governo, na época a gente ficou brabo e tal, mas a gente entendeu que era um caminho de regulamentação até chegar no rol do SUS, que agora eu acredito que aconteceu. Então, enfim, é detalhe. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não precisava de 9 milhões. A gente precisava de 900 mil doações de 10 reais. 10 reais. Vai impactar 900 mil pessoas por 10 reais. Aí eu pensava assim, cara, se cada pai de Santa Catarina doar 10 reais, a gente chega lá. E daí, a galera... É isso que eu digo, cara. No meu Instagram ali, eu já apareci bebendo, já apareci fumando palheiro, já fiz propaganda de jogo, já dei a entender que às vezes eu fui grosseiro com a minha mulher dentro de algum contexto de piada, nunca na vida real. Mas onde eu quero chegar, tudo que é possível para eu ser criticado, eu já fiz. E a coisa que eu mais apanhei foi na campanha da Antonella. Porque a galera pensava, mas o que esse cara quer no fim das contas? Vai ser candidato? Isso é para ser vereador, ele tem alguma coisa e tal. Então, tipo assim, eu simplesmente só queria usar o teu Instagram como um canal de divulgação daquilo que era... E até pelo contrário, porque ali foi a primeira vez que eu apareci fora do personagem. E isso hoje, trabalhando com rede social de uma forma mais profissional, eu percebo que foi arriscado, porque eu estava no começo... E não era qualquer campanha, era 9 milhões. As pessoas me seguiam para dar risada, para descontrair, e do nada eu estava ali falando sério. Mas daí eu pensava, cara, lembra que eu falei que... O Instagram é meu, foda-se. Não, eu pensava assim, eu falava, se eu viver disso 1 ano, tá bom, depois eu invento outra coisa. Então eu falei, se depois ninguém mais quiser me seguir, se perder a graça, pelo menos valeu para isso. Cara, o foco da minha vida virou resolver esse negócio. Então, o pai e a mãe dela estavam focados, fazendo a campanha, e a gente meio que tinha eles mandavam para mim o que era lance de evento, um pessoal de Indaial da Áurea, lá da empresa dela, Lucelmar.
Ela doou uma moto, a gente organizou uma rifa, então... E daí eu vi o lance da comunicação, cara, que é um bagulho louco. Que quando tinha umas hamburguerias, vou usar o exemplo da hamburgueria, fazia, gente, ó, hoje à noite, cada hambúrguer que vender, nós vamos doar 5 pila pra Antonella. Aí eu ia lá e dava uma puta de uma moral pro cara. Falei, porra, parabéns, cara. Aí eu dava uma repercussão absurda. Daí o cara que vendia pastel falava, cara, eu vou fazer também, porque dá uma repercussão. Então todo mundo foi contribuindo. E tinha uma época, a gente tinha um prazo de... Era maio que ela fazia 2 anos. E a gente fazia as contas que para conseguir o valor até maio, tinha que faturar, tinha que receber em doação 100 mil por dia. Cara, era impossível, não tem como. Tem que vender muito hambúrguer. Não tem. Eu comecei a duvidar, mas, cara, vamos dar-lhe. Aí veio um cara de Maringá, se eu não me engano, e ele fez um vídeo, cara, um vídeo impecável, assim, um videomaker Samuel Rosa, não é o do Skank. Eu acho que é Samuel Rose até. Mas ele fez um vídeo que impactou muito, cara, que viralizou e chegou na Ivete Sangalo, no Luan Santana, no Ratinho, no Danilo Gentili, na Simone Simaria, e daí furou uma bolha. Tomou proporção. Que, cara, eu lembro que eles anunciavam lá quando conseguiam 1 milhão a mais. Às vezes demorava meses. Na reta. Depois que alcançou esse público. Foi num dezembro ali. Começou a dar 1 milhão a cada 3 dias. Caraca. Então, no dia 24 de dezembro de 2019, anunciaram que tinham batido a meta. E daí, em janeiro, se organizaram para fazer a viagem. Em fevereiro, ela foi até Boston tomar a medicação. E em março veio a Covid. Então, se não tivesse furado essa bolha, teria dificuldade de... Se a gente tivesse esperado até maio, tipo, tem até maio, que é quando ela fazia 2 anos, talvez ela não ia conseguir viajar. Devido à Covid. Então, cara, foi uma coisa que, de Deus, assim mesmo, que era para ser. E daí eu volto a dizer, passou, beleza, voltei a fazer o que eu queria fazer, entendeu? Voltei pra comédia, voltei a fazer, aí comecei a falar mais de cerveja, e daí aconteceu esse crescimento. Então hoje, eu divulgo algumas campanhas que aparecem ali pra mim, cara, eu acho que faz parte do que todo mundo que tem reconhecimento e público deveria fazer, mas de me dedicar dessa forma, que era, eu acordava às 7 da manhã e ficava até às 10 da noite fazendo coisas em relação à campanha da Antonella. Tua função era Antonella? Era isso aí, 2 turnos. Aí das 10 às 2, eu tentava... sonhava com a Antonella? Não, eu tentava fazer alguma coisa da minha página de comédia, de piada, mas daí a cabeça já não... Cara, minha mulher me flagrava dormindo em cima de papel às vezes. E alcançou o sucesso. Exato. E tipo assim, eu posto lá ela de vez em quando... para mostrar como ela tá, como tá a evolução dela, mas nunca é para tirar casquinha de like, para ter visualização. Para ter visualização e like, eu já tenho meu conteúdo. Com certeza. Eu tenho minhas cervejas, as ideias, piada, eu não precisaria disso. Então, é simplesmente para meio que uma prestação de contas, entendeu? Ô Junks, e o projeto começou, na verdade não é um projeto, né? A brincadeira começou com o Reino do Garcia. E aí tu comentou que o Boa Vida, te procurou ele fazer uma campanha segmentada, porque eu acho que eles iam abrir uma agência no Reino do Garcia. Isso, eles abriram ali um escritório. Ali da Fonte ali. E quando que tu fala assim, cara, qual o teu conteúdo, além do Reino do Garcia, que viralizou? Qual foi o primeiro conteúdo? Eu vi um vídeo de um cara falando de cerveja e ele falava que, essa aqui dá dor de cabeça. Ele botava o rótulo atrás, assim, num chroma key. Essa aqui dá dor de cabeça, essa aqui dá dor de barriga, esse aqui é mijo de égua. Ele falou mal de todas as cervejas. Aí eu pensei, mas tu tá numa festa e a festa tá legal, tem uma turma boa, o que tu tá bebendo é o de menos. Água. Isso aqui é cachaça na real, tá, galera? Ele não quis falar aqui. O YouTube não permite uma bebida alcoólica, então é o copo do Jô, né? Baita ideia, inclusive. Aí eu pensei, eu vou fazer o mesmo vídeo, só que falando isso, que toda ela é boa. E, eu fiz em casa, no sofá, sem iluminação, sem roteiro. Usei o filtro do Instagram lá, que só para mudar a foto. Não coloquei marca d'água, que a galera colocava para identificar quem fez o vídeo. E era uma quinta-feira à noite. Postei o vídeo sexta de manhã.
E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os áudios. Um amigo meu começou, recebi um vídeo teu aqui num grupo meu aqui de Curitiba. Recebi o teu vídeo no grupo da família. Recebi um vídeo teu não sei onde. E até com um amigo meu lá da Austrália. Louco, recebi o teu vídeo aqui no... bolha mesmo. Recebi o vídeo teu aqui no grupo dos brasileiros. Aí o Cid do Não Salvo, uma lenda aí da internet, postou no Twitter dele que foi muito forte. Mas tipo assim, a minha postagem em si deu um alcance legal. Mas os outros canais... Só que viralizou pelos outros. E daí ninguém sabia quem que eu era. Porque não tinha... Não tinha marca d'água, eu não me manifestei. Tanto é que hoje, de vez em quando alguém ressuscita esse vídeo ou usa para meme, hoje eu fui almoçar e eu tava igual aquele cara da cerveja, tudo era bom. Então muita gente não sabia quem eu era. Mas eu continuei fazendo, fui para esse lado da... O público me mostrou teve um crescimento absurdo, né? Aí furou a bolha. E hoje a minha linha editorial segue uma parada que é tipo assim, eu tenho que ter esse conteúdo para quem não acompanhou o começo da história, né? Para falar de cerveja, de festa, de bar, de gaita, de Oktober. Mas eu tenho que ter meu pé lá no Reino do Garcia, que foi onde o negócio começou, que é a minha matéria-prima principal. Então, eu acho que com o alcance que a gente tem, a gente consegue valorizar o Garcia ainda mais nesse sentido, né? De trazer gente para lá, das pessoas ficarem curiosas. Pertencimento que o Garcia... Mas quando eu posto vídeo de lá de algum lugar, você fala, mas esse lugar existe mesmo? Nova Rússia. Eu achava que era... Tem muita gente que mora em Blumenau que não conhece Nova Rússia. Pois é. É louco, né? Nunca foram lá no Paraíso do Miguel? Fugir do... Tem que ir lá. 40 graus, se tu chegar lá no Rio... pisar na água. Arno Schmidt, tem tanto lá que o pessoal da cidade acaba não conhecendo. A água mais gelada do mundo. Estão vendo esses vídeos da neve da Rússia aí que rolou agora? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ô Junks, e aí, vamos... Outro assunto também que eu acho que tu criou, né? E tu deu visibilidade, já existia. Bar do Beto Cego e Zenaide. Como é que nasceu essa relação? Cara, é uma coisa louca. O meu irmão frequentava o bar do Beto Cego lá, conheceu a turma. E daí ele falou, tem um cara que tem um bar que é cego. É legal porque ele cuida do bar e é bonito de ver. Eu pensei, não pode. Daí eu fui lá e realmente o cara cego, tu pedia cerveja, ele sabia onde estava direitinho, ia lá, bebia e alcançava na tua mão, tudo certo. Na hora de pagar, Beto, quanto é que deu minha conta? Deu R$21. Não bebesse pouco. Não, tô te dando 50 aqui. Aí ele ia palpando, sabia? Puxava, tô quase dando uma rota aqui. E daí ele te entregava o troco certinho. Claro que sempre tinha alguém meio que... Era pilantra. Pra também não deixar a galera se folgar, mas o pessoal respeitava muito. E era animal assim de ver. Eu me arrependo que eu não fiz um vídeo dele em vida, mostrando o dia inteiro dele trabalhando, assim. Mas tem alguns registros, né? Se procurar, acha ali. Tem matéria. Isso, saiu em jornal, o Indavírus gravou lá um dia também. E daí, ele infartou e morreu, cara, na setembro de 2020. Daí, merda, cara. Porra, eu senti pra caramba, assim, porque a gente acaba de... Isso apega, né? Porque ele era muito espirituoso. Ele fazia piada da situação dele, de... Um exemplo, chegar lá, Beto, me vê uma cerveja? Cara, não vou ver, né, pô? Não consigo? Como é que eu vou ver? Aí, tipo, lá atrás da porta tem o cara mais babaca que vem aqui no bar, tá lá atrás da porta. Daí tu ia lá espiar, tinha um espelho. Cara, essa é boa. Era tudo assim. Aí, faleceu, morreu. E a Zenaide era a pessoa que é a esposa dele, que cuidava dos bastidores ali. Ela ia lá repor a cerveja, para ele saber onde estava e tudo mais, mas ela nunca cuidou do bar. Daí, o pessoal frequentador do bar ficou meio órfão, né? E rolou quase um abaixo-assinado para ela reabrir o bar. Daí ela reabriu, mudou de nome, Bar da Zenaide, e demorou para o pessoal começar a chamar de Bar da Zenaide. Ainda era o Beto Cego. Era pegada Beto Cego. Beto Cego. Daí, cara, virou também. E, chegar lá... Ô, Zenaide, eu quero um Cuba. Daí ela te serviu o Cuba. Quanto é que o Beto cobrava um Cuba desse? Cara, meio que até um desses lances de empreendedorismo é massa de acompanhar. E, orgânico, tá? Eu comecei a citar o bar, de realmente frequentar lá, de falar, de gostar de ir lá. É um lugar simples. Acolhedor. É bom. Quem vai lá é aquele clássico do cara que sai do trabalho, vai lá, toma 1, 2 cervejas, vai para casa.
Nunca teve confusão, até onde eu lembro. A Zenaide é muito caprichosa. A minha mulher, pô, fala de boteco. Porra, boteco. Ela foi 2, 3 vezes lá. Nenhuma experiência única, né? Já topa aí. Pensa, pô, mas é caprichosa, tudo no lugarzinho, tudo limpinho. Errei até de levar a mulher pro boteco, né? Agora ela quer ir junto comigo, então... Mas se foi e não reclama, tá bom, né? O problema é se foi e reclama, né? É verdade. E daí, de tanto repetir, de falar, o pessoal começou a ficar curioso. E daí, foi um Oktober. Ela falou, veio tanta gente, tá vindo tanta gente de fora pra cá, que eu fiz um caderno aqui, um caderno de visita. Aí eu pensei, deixa eu ver o caderno. Ela, sabe aqueles de velório? De velório, assinatura, lista de presença. Isso. Eu olhei Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Bahia. Falei, não, né, Zenaide? O pessoal tá preenchendo de sacanagem, não é possível. Aí um dia eu, num sábado normal, vamos dizer assim. Aí chegou um pessoal do Paraná aqui, tinha um pessoal do Rio Grande do Sul ali, veio 2 caras de São Paulo, nós, né? Aí eu pensei, cara, aqui, ó, brincando, já estamos em 5 estados aqui. Já estão em 5 estados e tudo orgânico e nenhum evento específico. Nada, de ir para conhecer mesmo, assim. Então, eu comecei a ver, até já vai para tua área, né? Do lance de turismo, de eventos, de como é importante isso, cara, porque o cara poderia estar jantando, ou comendo, ou bebendo em qualquer lugar e ele foi lá pro bar da Zenaide. Aí, além de ele ir lá, muitos nós deixamos as mulheres aí nas lojas, ali na Amazonas. Ali na Amazonas. Então, pô, girou a economia do bairro, entendeu? Vamos tomar um café na Dauri? Isso. Onde é aqui Baguete lá, agora esqueci o nome da padaria. A Florata. A Florata. E virou meio que esse lugar que as pessoas têm curiosidade de ver e conhecer. O próprio Garcia, né? Até uma autocrítica que eu faço, eu quero fazer mais vídeos realmente mostrando, cara. Tem um que tá prontinho já, deve sair nos próximos dias, é da Paróquia da Glória. Que quando tu vai viajar para qualquer lugar, tu entra em todas as igrejas, bonito, animal, e tem uma igreja histórica aqui, que é réplica da antiga matriz aqui do centro, que tá lá, perfeita, impecável, reformada, e às vezes tu passa na frente e não entra. Então... E foi reformada pelo esforço da comunidade, né? Então, onde eu sei, fizeram uma rifa lá. Tem um grupo chamado Amigos do Cine Garcia. Esses são os antigos. O padrinho era o Adalberto Dai, o padrinho dessa galera aí. Então, é tudo a galera da melhor idade aí, que se juntou por conta própria, na base da rifa, das ações, de tirar dinheiro do bolso, reformar a Paróquia da Glória na raça. Então, muito bonito. E vejo muita gente casando lá agora também. Exato. Boa sorte. Pra tu ver que nem tudo é só alegria, né? Eu acho que é. Brincadeira. Ô, Junks, tu recentemente, tu já foi no ano retrasado e ano passado, relação com o Oktoberfest. Como é que nasceu a tua relação com a festa? Sabe que eu nunca parei para pensar como é que foi essa virada de chave. Obviamente foi a identificação com a questão do público, né, da bolha, vamos dizer assim, mas de também a linha editorial, de saber não entrar em dividida, de permanecer seguindo ali algum propósito, de não postar tragédia, não se posicionar politicamente, que hoje em dia é comum. É o lance a gente tem um mentor que é o Birita, que é o palhaço do circo do Biriba, que ele, na barriga da mãe dele, ele já estava no palco. Ele vive de comédia desde antes de nascer. Birita e o Biribinha. E ele fala a coisa mais antiga do mundo, que é o artista, ele não deveria, pelo menos, ter política, religião e futebol. Então hoje eu recebo muita mensagem de gente que... Mas tu é metrô, Beck? O Beck tá no reino do Garcia, então eu tô meio que sendo pressionado lá. Mas o metropolitano representa a cidade. Tá vendo? O futebol mudou muito isso, né, cara? De ter um influenciador do time, isso aí, do cara ali. Enfim, às vezes é um movimento natural que acontece. Mas tu vai falar que tu foi lá... Mas eu acho que... Deba com o teu pai, ver o jogo, porque todo mundo que é Beck fala isso. É verdade. E o lance da Oktober, eu acho que isso contribuiu também, de não ter um lado nesse sentido, mas obviamente eu acho que, tu vê, vai fazer 10 anos agora, eu nunca tive uma grande polêmica
uma treta e tal. Eu acho que... Isso é difícil. No mundo digital, hoje, o cara não se envolveu numa polêmica. E quando tu tá no palco, numa festa igual o Oktoberfest, por mais que a gente apresenta um quadro ali, né, que é o Shopping Metro, é o 3º ano que eu fiz ano passado, é uma responsabilidade, porque tu tá falando em nome da festa. E é uma competição, né? Exato. E a competição mais antiga da história da Oktober. Então, isso tudo envolve também parceria comercial, do patrocinador do quadro ter um relacionamento bom com a gente. O lance das idas lá para o Oktoberfest de Munique, também por conta da confiança do Guilherme e do que foi costurado com a Unifique para fazer essa ponte aí. Então, tu vê que nada é um fator único. E sempre tendo bons parceiros, né? Tudo envolve várias coisas. Mas eu acho que manter o pé no chão, eu acho que é a base da coisa. Não se deslumbrar, sei lá, cara. É uma coisa que eu acho, às vezes eu paro para pensar assim, ó. Eu só vou ter noção daqui uns 10 anos, igual eu tô falando agora dos áudios, que eu consigo enxergar o que aconteceu, eu acho que eu só vou enxergar realmente isso daqui um tempo, entendeu? Então, hoje eu só tenho a agradecer. Tipo, a possibilidade de um blumenauense tá ali e ver o Oktoberfest de dentro para fora, que é uma coisa que tu tem isso também, é uma coisa que muda a tua percepção de vida. E da festa como um todo também, né? Exato. E eu uso muito o exemplo da realeza. A gente tem o contato das realezas e acompanha elas nas redes sociais. Todas elas viraram empreendedoras ou mudaram a forma de trabalhar, de entregar ali o que elas fazem. Então, é uma coisa muito louca tu ter essa chance. E quando tu vê o Oktober de dentro para fora, cara, tu começa a enxergar o macro, é um negócio muito maluco. Eu sempre falo que, tipo assim, ó, quando sai a notícia... Oktoberfest movimentou 400 milhões. Muita gente olha e acha que é 400 milhões no bolso do prefeito. É isso aí que impactou o dia. É uma coisa maluca, mas eu uso um exemplo que é maravilhoso, que eu vivi. Eu estava numa cancha de boccia lá na Santa Terezinha, lá no Progresso, um sábado à tarde. E chegou um cara lá, sábado à tarde, com roupa de obra, todo sujo. Mas onde é que estava trabalhando essa hora e tal? Era um começo de setembro. Não, eu estava lá na Vila Germânica montando as casinhas que vão ser a praça de alimentação ali fora. Então, esse cara, ele ganhou um dinheiro ali para construir essas casinhas, ele foi gastar numa cancha de boccia lá no Progresso, talvez de um cara que ele nem vai no Oktober. Mas ele foi beneficiado pela festa. Uma grana que saiu dali, pingou para ele. Agora, tu imagina isso... de todos os motoristas de aplicativo, todo mundo que monta aquilo lá, as gráficas, o hotel... O impacto na cidade... O cara que entrega a comida lá pro restaurante. Meu, é tanta coisa. Mas aí o problema vira o trânsito que impacta a cidade. E isso é o indireto, né? Agora, se for parar para pensar no direto, as pessoas que trabalham ali, o segurança... o pessoal da limpeza, os técnicos de som, esses caras, eles estão recebendo, às vezes eles se organizam para tirar férias em outubro do trabalho deles de CLT. Para fazer um extra. Para fazer um extra ali, ter um 14º salário, que daí eles vão lá no Garcia comprar na loja de tênis, eles vão lá no restaurante que talvez eles não poderiam ir se não tivesse esse extra. Então, cara, é um dinheiro que vem de fora, que fica aqui, então... Impacta. Ter essa possibilidade de enxergar isso mudou a minha percepção também, entendeu? E tu que esteve ano passado e ano retrasado na Alemanha, Oktober de Munique, o que tu sentiu? E como bom admirador e apreciador de chopp, qual que é a maior diferença aí entre as duas festas? Apesar de ser Spaten lá também, né? A gente discutiu muito isso e uma conclusão que a gente chegou, eu, o Gustavo do Indavírus, o Alberto... que é difícil de explicar, que a gente ia entrar em várias nuances aqui, mas num resumo, numa frase, lá é a maior, aqui é a melhor. A energia que tem aqui, claro, lá é massa o lance do global, vamos dizer assim. Tu tá numa mesa, fazendo ali em cima dos bancos, fazendo festa, tem uma pessoa da Espanha, tem uma de Marrocos, tem uma da Tailândia. Italiano, diz que tem muito. Italiano é o mais festeiro. Tem o final de semana dos italianos, que é sempre cai num feriadão deles lá, que eles vão tudo. Até eu tava lá no domingo dos italianos, tem o dos brasileiros também, que é no sábado, domingo parece que foi dos italianos. Aqui,
fecharam ali quando bateu 40 mil pessoas simultâneas, né? 41, 42. 400. A gente tava lá num dia que deu 300 mil simultâneas. Que é uma outra proporção de espaço. Só que é o que eu digo, é um lugar gigantesco, só que a energia que tem aqui, do nosso jeito de fazer festa, de poder pegar um copo e circular e dançar e ter a pista de dança, como é nosso cultural aqui, não tem lá. Então é só mesa. Música também. Mesa. As adaptações os montanários, cavalinho. É isso aí. É uma coisa mais abrasileirada, assim. Eu acho que o nosso molho faz a diferença. Ô Junks, e stand-up, né? Apesar das brincadeiras de internet, como é que tu foi parar num palco de stand-up? O bacana que eu contei a história antes ali, né? Ele sempre incentivou de a gente fazer, de estar junto. Era um formato que na época eu não conhecia tanto, então fui me ambientando. O Vili, também eu peguei uma época que o Vili, ele estava tentando voltar na carreira solo, que deu muito certo. Ele não é tão velho assim, mas o Vili faz parte da minha infância, né? A alegria de domingo era ver o Rudy e o Vili depois da missa do Padre João. Ele é um cara que ele me deu 2 conselhos que... Cara, tu vê que tipo, a gente nem se conhecia, ele me falou isso de graça na amizade, eu já vi que ele era um cara diferenciado. Primeira coisa, ele falou que eu deveria me caracterizar. E tipo, tu deveria se fardar, devia baixar a persona do sargento. Mas como eu tava com o cu na mão do quartel ali, de ir preso e tal, eu digo, não, então eu vou... Isso lá naquela época lá atrás. Vou deixar quieto, não vou fazer para não parecer que eu tô provocando os caras e tal. Para não... musgo com boina. Então meio que... Ali eu meio que deixei quieto. E daí ele também falou, cara, tu vai ver que vai ter um monte de gente que vai falar que é pra tu estudar comédia, que é pra tu ver como é que tem que fazer. Ele falou, seja tu mesmo. Porque quem tá te acompanhando agora é porque chegou em ti do jeito que tu é. E se tu começar a querer mudar... Claro, existe uma evolução até pelo amadurecimento, né? Quando começou, tinha 30 anos, agora eu vou fazer 40. Então, os formatos mudaram, isso tudo a gente vai se adaptando. Mas o jeito de ser, a gente tenta permanecer igual. Então, foi 2 coisas que... Foi batata o que ele falou. E a questão de se caracterizar é só ver quem se caracteriza como também é legal. Pô, o próprio Vili, na internet ali o Cris Pereira, o Guga do Indavírus, o Gustavo Porco, o Chico Vendedor Raiz. Então, né, tem uma verdade no que ele falou ali. E também me incentivou muito a questão de show, mas a virada de chave foi quando o Irineu começou a fazer a fábrica da comédia na Factory. Que ele, toda terça-feira, ele fazia uma noite da comédia ali. Era uma coisa que não tinha um lugar, não tinha nada. Era muito novo. Então tu ia ali, tu tinha uns 5 minutos para contar tuas histórias, e no final quem era mais aplaudido ganhava um balde de Heineken. E daí ele começou a trazer uns caras de fora, começou a vir. Então tem muita história animal de coisas que surgiram dali. E daí acabou virando o Porão, que a gente fala que a gente tem à disposição hoje um laboratório de comédia. A gente pode ir lá quando quiser, pode ser o comediante que for. É difícil um cara que vai negar a possibilidade de tu ir lá 5 minutos, piadas, né? Testar uma história nova de algo que aconteceu. É uma pedra que tu vai lapidando, né? Tipo, eu voltei lá de Munique com um monte de história. Mas daí eu vou lá, conto... isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então na próxima isso aqui eu já vou tirar fora. Tu vai sentindo a reação do público. É um negócio bem legal, cara. E daí é óbvio, né? Amplia um pouco a possibilidade financeira. E particularmente eu acho muito massa que é um momento que quem é da internet tem para estar ali cara a cara com o público. Que é totalmente diferente, né? Porque tu faz uma edição, tu faz errou, grava de novo ali. Isso, e é um momento que o número ganha rosto, né? Até um incentivo que eu falo assim, às vezes muita gente que tem os seus comércios, seus estabelecimentos, eu não vou gravar stories porque ninguém vê. Vou fazer um stories para 100 pessoas, até parece, mas se for para falar para 100 pessoas no auditório, o cara treme na base, né? Isso aí. E se dessas 100 pessoas que vão ver o teu produto ali, uma delas comprar, já valeu a pena. É isso aí, em tese então, e gratuito, né? Hoje. Exato. Então o número é uma coisa que depende do contexto, vamos dizer assim, né? Oi, tu falou da tua relação com o Vili, que o Vili te deu essa orientação, essa ajuda lá no começo, e a tua relação com o Indavírus, né? Hoje tu tá na escolinha, como é que surgiu? Cara, o Guga, eu sempre tive um lance muito de... Por eu já ter passado
pelo meu começo. Eu sei que o começo de todo mundo é muito desafiador, porque a galera torce o nariz, igual eu falei da época da Antonella ali, a galera blogueirinho. não tem direito. E tá, o lance do que a gente faz ainda hoje, né? É alvo às vezes. Mas o Guga, ele começou os vídeos na pandemia, ele era músico e ele ficou sem tocar. E ele viu que em Indaial não tinha um blog do Jaime para falar das coisas de lá. Então, ele meio que se inspirou no Jaime para ter um canal de comunicação de Indaial. Então, ele juntou o Inda de Indaial e o vírus, que é por causa do coronavírus ali que estava rolando. E ele começou a postar vídeo com notícias, mas num tom mais... E ele fez a brincadeira ali contra Timbó e... Isso, daí ele foi alimentando isso, mas acho que foi antes do 10º episódio, se eu não me engano, ele foi gravar lá no Reino do Garcia. E era uma coisa, é igual, cara, tu vê, é tudo dessas palestras de motivação que a gente escuta hoje, né? Ele ia, um modo hoje praticamente arcaico. Ele ligava o microfone direto no notebook para gravar o áudio. E o Lauro, na época, não era o personagem ainda. O Lauro era o cara que segurava o notebook. É o Rian. E tinha um outro cara que filmava, se eu não me engano. Então ele gravou lá no Reino do Garcia. Mas ele gravou a experiência do Reino do Garcia. O que é o Reino do Garcia? Ah, aqui é um reino e tal, meio que lúdico. Foi lá no Beto Cego, fomos na oficina do Osama. E ele sempre evoluiu. Se pegar os vídeos dele do começo, da metade, o que ele faz agora, ele não parou no tempo. Ele sempre buscou algo a mais, ele sempre estudou edição, ele sempre entregou algo a mais. E é o lance que ele falou, cara, faça chuva, faça sol, toda quarta ou sábado vai ter vídeo. Toda quarta ou sábado vai ter vídeo. Então, ele vai atrás. Então, a gente acabou tendo essa amizade. E a tua relação com ele nasceu desse vídeo no Garcia. Daí a gente começou a se aproximar. A gente divide as mesmas dores e alegrias, vamos falar assim. Então, se eu chegar assim para um amigo meu da época do colégio e falar o que me incomoda, o que me alegra, ele não ia entender muito bem, porque... Sim, ele não vive a realidade. Então ele e o Irineu formamos um grupo ali para de vez em quando se encontrar, trocar uma ideia, ver como é que tá as coisas, um network ali, né? E a gente foi se aproximando, então às vezes ele vem ali no Mais Baita, às vezes a gente participa lá da escolinha. O nosso ramo ele é muito bom nesse sentido, porque o cara não deixa de me assistir para assistir ele. Claro que não. Não tem uma concorrência, né? Pelo contrário, a gente soma. Então foi uma amizade que só cresceu, cara. E a gente ainda tive a sorte de ser padrinho de casamento dele. Eu imagino a festa, mas... Ô Junks, e tu falou do Mais Baita, essa experiência na rádio, na Atlântida, como é que tá sendo? É um projeto também que surgiu do Irineu ali, era novidade, um formato, muita gente vincula com o Pretinho Básico, até pelo fato de ser da mesma emissora e tal. Piada velha do Junks. Exato. E eu tive muita restrição por um setor do meu público, até alguns amigos mais próximos, falou, putz, cara, a internet tem uma liberdade absurda, tu vai para uma emissora, eles vão te tesourar, não vai poder falar determinadas coisas, tem certeza? Fora a flexibilidade do horário que a gente falou ali, né? Mas aí, pelo contrário, cara, eu chego ali todo dia, eu vejo o guarda do estacionamento, a recepcionista e mais ninguém. Nunca encontrei ninguém no corredor que fala, meu, cara, hoje não fala daquilo lá não, né? Senão vai... aquilo que vocês falaram ontem lá não pegou bem. Cara, nunca. Te deram liberdade. Nunca. É uma liberdade que, por isso, eu acho que às vezes a gente chega... A gente usa a expressão muito próximo da hélice. Sim. De tipo, aqui... Vamos dar uma maneirada, galera. A gente percebe por conta própria. Tipo, às vezes a gente conta umas piadas escatológicas lá e a gente olha um pro outro e fala, nosso programa é 11 horas, o pessoal tá comendo agora, então vamos dar uma maneirada. Passamos do limite. Mas por conta da emissora. Mas é desafiador, cara, de tu tá todo dia ali e daí tem um dia que tu não tá legal. E é natural. Tem um dia que tu tá de ressaca. Tem um dia isso acontece com frequência. Não, isso pelo menos umas 3 vezes por semana garantimos isso aí. Porra, 3 vezes por semana. Mas é bom, já vai fazer 3 anos, eu tô há 2, então é bem legal. O programa começou com o Irineu e o Rafa, tu veio de reforço depois. E a rádio é uma potência, cara, porque estão tentando matar o rádio já há 50 anos. 70 anos, né?
E ele vai complementando, ele vai se adaptando a qualquer formato. Então a gente tá ali fazendo programa de rádio, com câmera na nossa cara, adapta, vai pro YouTube, corta depois pro Instagram. Então abrange onde quiser ir, tu chega. E outro fator, tu falou, zoando, mas o Boldo também foi uma marca que tu construiu, né? É um negócio de louco, porque tipo assim, ó, as coisas que mais dão resultado de visualização, a minha publicidade que mais funciona são de duas coisas que não são publicidade, que é o Bar da Zenaide e o Boldo. Mas é um lance que é a tal da repetição, cara, que tu vê hoje lá o sabor energético, sabor é repetição. Se tu começar hoje a todo dia falar um negócio na tua rede social, daqui a pouco tu vai na rua, tu é o cara do... Papo Alegre. Isso. Papo Alegre. Então é repetição, mas o Boldo... Realmente um dia eu acordei muito mal e daí a minha mãe falou, toma um chá de Boldo que passa. Que melhora. Eu pensei, vou fazer vídeo disso então. E daí, identificação... Aí fosse atrás de um pé de Boldo no Garcia... Tinha lá. Sempre tinha. Ali na rotatória do Zendron, ali... Eu plantei uma vez na rotatória da Bela Janela, os caras roçaram. Aí, cara, quem é que roçou isso aí, cara? Roçaram meu pé de Boldo, que sacanagem. Fui lá na Bela Janela. Então, não, quem roçou foi o Sadam. Eu falei, quem? Não, o Sadam, o cara que é o jardineiro aqui da Bela Janela. Eu falei, o apelido do cara é Sadam? Nem vai se mexer com... Eu falei, não, então deixa ele roçar lá. Deixa abaixo, a gente tem mais pé de Boldo por aí. Se ele quiser roçar mais, deixa ele ir. Ô, Junks, e né, ficou muito claro que quando tem muito planejamento, as coisas, né, fica preso. Qual que seria o próximo passo do Sargento Junks e onde é que tu espera estar daqui a papo de coach, né? Mas sim. Como é que tu vê o Sargento Junks daqui para frente? Eu cometi um erro muito grande que eu tô tentando corrigir, que eu nunca investi no YouTube. O YouTube hoje tá virando... Quer monetizar, né, vagabundo? Não, mas tá virando a TV aberta da galera ali, né? Muita gente chega em casa, abre já maratona os canal que eles são inscritos. Isso é fato. E eu nunca dava bola pro YouTube. Eu acabei focando mais no Instagram, por conta até das publi, num conteúdo mais dinâmico ali, mas da mesma forma que ele é dinâmico, ele é descartável. É muito timing e tal. Então o YouTube, ele acaba se tornando algo mais perene, definitivo, que talvez o cara vai ver daqui 5 anos e ainda vai fazer sentido. Então talvez eu faça algo mais voltado para esse lance do YouTube. Tu tem feito ali Curineu também? Tu tens o teu canal ali? Isso, a gente tem o Baita Comitiva, que é um outro projeto paralelo para a gente ir em festa, em evento, meio que numa pegada... O pessoal entender meio que numa pegada de pânico, vamos dizer assim, para ir um pouquinho além. Tu é o bola do pânico? Verdade. Não, qual que é o outro lá? O Christian Pior. Christian Pior, o Charles Esp. Charles Esp não, o Charles... Ronaldo Esp. Charles Esp é da Rádio Escudo da Prefeitura. Eu acho que a gente hoje tem essa trinca de show, rádio e rede social, que as três se conversam. Eu gostaria de abrir também uma frente de produtos mais legal. Não fazendo vínculo ao sabor energético, mas eu acredito que daqui a pouco, ia ser legal uma cerveja. Com água da Nova Rússia? Exato. A gente fez uma vez. Eu lembro. A gente fez, que até no rótulo tava água da Nova Rússia, o lúpulo das Campinas, do Zendron, fizemos tudo vinculado ao Garcia. Só que vendia uma cerveja, nós tomava 15. Aí não tem como dar certo. Não quebrou a empresa em um mês, cara. Daí hoje talvez algo mais estruturado, com a parceria com a cervejaria aí, possa ser um caminho. E eu também um dia eu quero me desafiar a montar um outro negócio que não faça nenhuma relação com o meu Instagram, algo do zero, tipo, pelo desafio, entendeu? Talvez algo até relacionado à rede social, que é o que a gente entende de edição de vídeo, mas sem... para se testar, vamos dizer assim, né? Se reinventar. E também para ser um planinho bem, né? Vai que o cara... Hoje é uma coisa... Eu uso muito esse exemplo. Eu falo lá pro Gustavo Porco, pro Irineu, para todo mundo aí que é do nosso segmento. Hoje, do jeito que tá a coisa, é como se a gente fosse jogador de futebol, um time legal, fazendo gol, tá tudo certo, estamos sendo... titular. Remunerado por isso... Mas daqui a pouco a gente pode quebrar o joelho
Daqui a pouco a gente pode fazer uma piada infeliz, ser mal interpretado. A gente pode simplesmente perder a relevância. Hoje tem... Graças a Deus, é o problema que todo mundo queria ter. Eu tenho que segurar um pouco a quantidade de proposta publicitária que eu recebo. Eu ia te fazer a seguinte pergunta, né? Como é que tu lida com com a quantidade de proposta comercial, não seria a minha pergunta, mas com a quantidade de grupos e eventos que tu tem que acabar lidando, e aí tu não pode ser o cara assim, pô, lá não vou. Tu tem que sempre ser o cara mais... vou passar lá um dia. Como é que tu lida com essa tua agenda frenética aí? A gente percebe que começa a olhar... Vamos usar o exemplo do Leonardo, que é uma referência artística aí, que é da bodega também. Tu fosse lá em Timbó. A gente teve com ele no camarim lá, eu, o Leonardo e o Loli. Imagina a baga. Doido. Ele é um cara que ele nunca pode dizer não. O artista é o cara que não pode dizer não. Mas ele tem quem diz não por ele. Sim, tem um entendeu? filtro. Então hoje a gente tem assessoria que já filtra muito. Inclusive, o nome do meu assessor é Leonardo. Gente boa. Aí, ó, Tens assessor de imprensa. Tipo, é um cara que responde para mim lá os primeiros contatos. Senão, tipo assim, ó... Se não dá conta. É o problema que todo mundo queria ter. Eu sou grato a Deus por isso todo dia. Mas se eu ir em todo churrasco que eu sou convidado, eu não faço mais nada. E fora que a saúde já não tá aquelas coisas, né? Então, infelizmente... E daí começa também assim, ó, local aqui... Eu vou em muitos grupos de amigos, meus grupos das antigas, o ex-moleque bom de bola, a comitiva do Bebemos. E daí, quando eu deixo de ir em algum para ir no outro, rola uma dorzinha. Pô, mas lá tu foi. Lá tu foi, essa é merda. Então... Gente, não tem nenhum perigo, nada, mas tipo assim, ó... Às vezes tu ser filmado... num momento ali de descontração, vai que tu fala uma coisa que hoje a rede social não aceita. Descer o cacete. Não que a gente não faça isso, mas aquela piada politicamente incorreta, alguma coisa que é engraçado, né? Fora do contexto. Então, infelizmente, o cara tem que começar a cuidar um pouco nesse sentido. E tu tens um canhão, né? Se tu falar uma merda hoje... mas tipo... Cara, a merda... Igual eu falei, o que tem de arriscado que eu faço já é o que eu publico ali. Que é a bebida alcoólica, a gente sabe que num extremo ela causa problema. O boteco demais pode destruir famílias. Então, a minha linha editorial é saber o limite. É dividir. Hoje eu vou tomar uma porque eu mereço. Mas tem que fazer o conteúdo. Sou obrigado a criar o conteúdo. O sino da comitiva. Pô, toda sexta... Não, mas eu apareço mais de ressaca do que bêbado. Para mostrar que tem a consequência. O Ministério da Saúde diverte. A letra miúda. Letra miúda. É a letra miúda. Ô, Junks, obrigado, né? Estamos extrapolando aqui o nosso tempo. Louco. Obrigado. A conversa teria muito tempo pra gente conversar, né? Conhecemos rapidamente um pouco da tua história, né? E um relato pessoal. Sim. Que te conheço há um bom tempo já. Tu nunca perdeu a tua essência, né? Tu sempre tratou com... talvez engordou um pouquinho, né? Eu fui olhar ontem eu tive na tua festa quando foi lá na Nartex. Porra, ali foi uma virada de chave também. 2017. Foi nessa mesma época aí do Boa Vida ali que começou. Então. E tava mais fininho e eu tinha mais cabelo. Mas o meu também tá indo. Mas ainda tu consegue esconder um pouco. Eu também. Aqui tem, já foi, né? Obrigado pela participação, né? Por sempre ser esse cara parceiro, tá junto com a gente. E seja bem-vindo ao Papo Alegre mais vezes. Desculpa a demora de vir aqui, tá? Foi realmente... Eu entendo. Não, é uma loucura, mas tudo, a forma como se comunica, sempre tratou nós bem e, sempre deu muita moral pro Reino do Garcia, então o mínimo que a gente pode fazer, tá louco, né, cara? Se colocar à disposição. E temos que trazer o teu irmão aqui agora. Eu quero ver, daí vai ter a história das antigas do Reino do Garcia. História do Sub, fazer um especial Juliano Sub. Teve um ano que a gente anotou, ele deixou de ir no Sub só no domingo de Páscoa. Todos os outros ele foi... Caraca. Ia na missa e depois ia pro subir. Exato. Já misturava a hóstia com o kipkula. Tá vendo? Figuraça. Obrigado pela presença e tamo junto. Se você curtiu esse episódio, né, deixe seu curtir, comentar. Siga o Sargento Junks, né? E tamo junto. Até a próxima. Valeu, Léo. Valeu, galera. Abraço da comitiva.